Bom, gente, então dando continuidade aqui à parte de coeficiente global de transferência de calor, a gente vai seguir a mesma equação que a gente fez, só que agora a gente vai analisar a influência de incrustação e aletas nesses trocadores de calor, aqui dentro do nosso coeficiente global de transferência de calor. Bom, o que seria uma incrustação, gente, dentro de um trocador de calor? Quando a gente tem uma tubulação nova, a gente não vai ter problema nenhum de deposição de impureza. Então, dependendo do material que a gente estiver trabalhando e do fluido que estiver escoando, o material da tubulação e o fluido que estiver escoando, a gente pode ter deposição de impurezas em cima assim, da superfície, ou até mesmo corrosão, e aí danificação da tubulação, conforme vai passando o tempo de uso. Isso é bem comum. Normalmente os trocadores eles são abertos para poder retirar essas incrustações, se forem deposições, né? Se for corrosão vai acabar danificando o tubo, mas se for deposição, geralmente eles são abertos e são limpos os tubos. Por isso que eu mostrei na outra aula várias fotos de trocadores abertos. Então, de tempos em tempos, a gente tem que fazer uma limpeza nos trocadores para eliminar essa influência. Mas nos nossos cálculos, a gente já pode tentar prever ou já pode computar qual que seria a influência disso. Então, a gente está percebendo aqui já na foto que fica bem mais feio. Então, o que acontece é que a gente vai ter uma dificuldade maior quando a gente quiser trocar o calor, porque agora tem mais material aqui para o calor estar passando entre os nossos fluidos. Então, para essa transferência está sendo eficiente, seria interessante se fosse sempre novinho, né? Mas agora o que a gente vai aprender é computar isso aqui e colocar no nosso projeto como que o trocador estaria depois de algum tempo. Aqui tem mais alguns exemplos de imagens, né, de como vai ficando o trocador. Isso daqui, obviamente, é depois de muito tempo de operação, né, que não é aconselhado chegar nesse tempo aqui. Mas aqui a gente tem alguns trocadores casco e tubos, um duplo tubo, e a gente consegue ver aqui quão feinho ele vai ficando depois de um tempo de operação, né. E aí, a gente tem aqui, ó, a ilustração que a gente tinha antes. A gente tinha antes aqui a nossa parede do tubo interno com a resistência de convecção, as duas resistências de convecção, na verdade, e a parede aqui no meio. O que vai acontecer quando eu estiver analisando a incrustação? A gente vai ter uma camada ou interna ou externa, ou ambas, nos meus tubos. Nesse caso aqui, ó, essa daqui seria uma camada interna do tubo. Se a gente tivesse deposição ao redor, seria uma camada externa. Então, pode ser apresentado em qualquer um dos lados. E isso vai ser mais uma resistência. Então, é um material diferente. A gente continua com o nosso circuito aqui de resistências. Então, é mais uma resistência que vai ser adicionada. No caso aqui, duas. Então, a gente vai ter uma resistência aqui, ó, do lado quente e uma resistência aqui do lado frio. É bem comum elas virem como externa e interna. Então, dependendo da posição. Mas isso aqui é a nomenclatura. O que a gente tem que avaliar é como que isso vai estar influenciando, qual que é o fator de incrustação que a gente tem dentro do trocador de calor. Esses valores, usualmente, eles são ou quantificados experimentalmente ou eles são tabelados, para a gente poder estar colocando diretamente na nossa equação. Então, vão somar aqui ó, mais duas resistências de incrustação aqui no trocador. E comparando o que vai acontecer com a equação, a gente tinha a equação aqui original, então a gente tinha aqui a resistência de convecção interna, a convecção externa e a resistência da parede, que é aquela que, por caso circular, tem o Ln. Aqui ó, já está especificado que a gente tem que dizer se é relacionado com a área interna ou com a área externa, então a gente vai ter essa relação aqui. E aqui a gente tem o fator de incrustação adicionado. Então, a gente tem aqui, ó, a gente começa com a convecção interna, vai ter, se tiver deposição no tubo interno, vai estar ela aqui, a resistência da parede, deposição no tubo externo e a resistência externa. Aqui, obviamente, eu coloquei na sequência, que a gente estaria vendo fisicamente, mas se a gente já tiver isso aqui calculado e quiser calcular só o que a incrustação vai fazer, dá para somar no final, porque é só uma soma de termos diferentes aqui. Então, a gente soma na resistência e recalcula o U para saber o quanto que isso vai estar influenciando lá no trocador de calor no finalzinho dos cálculos. Aqui tem alguns números, alguns valores numéricos de resistência.
Então, aqui a unidade é contrária ao coeficiente global, né? A gente tem aqui as resistências dependendo do fluido que estiver trabalhando, como, por exemplo, águas, né, fluviais ou alimentação de caldeira. Dependendo da temperatura, a gente vai ter uma resistência aqui, ó. Então, nesse caso, se a gente tiver esse valor disponível, a gente já pode colocar direto na nossa equação e calcular o quanto que isso vai estar influenciando no trocador de calor. Aqui tem outros exemplos, como óleo, vapor, refrigerantes, álcool, ar. Então, tem vários valores aqui. A gente vai ver que como são resistências, são valores bem pequenininhos, que já são os valores que a gente vai começar a estar trabalhando aí quando a gente trabalha com resistências. Outra coisa que a gente pode estar adicionando ao nosso trocador de calor seriam aletas. Então, o conteúdo de aletas mais específico é fenômeno de transporte 2, então a gente vai só aplicar aqui as equações diretas de aletas. Vou colocar um exemplo mais comum, que é o exemplo da aleta quadrada. Vou mostrar tabelas de outras formas de aletas para vocês aqui, mas a gente vai exemplificar nos exercícios com aletas quadradas, que é mais tranquila da gente estar trabalhando. As aletas elas vão servir para aumentar a área de transferência de calor. Então, a gente vai colocar extensões aqui, ó. Então, são superfícies estendidas, metálicas, que vão estar fazendo com que a transferência aumente. Então, a transferência de calor aumenta porque a gente está aumentando a área de contato entre os fluidos. Então, lá no nosso calor, quando a gente está trabalhando com a convecção, a gente coloca uma eficiência aqui, ó. Então, isso aqui é a eficiência da aleta. E a eficiência vai depender da geometria que ela tem, da área que ela tem, tamanho, distância que a gente tem aqui. E a gente vai estar comparando aqui a temperatura da base, então a base da aleta, e a temperatura do fluido. Então, a gente tem essa comparação para conseguir calcular. Aqui, ó, quando a gente está falando, a gente tem a eficiência desse sistema aqui, então a eficiência do calor vai depender da área de aleta, da área que a gente estiver aumentando, quanto que a gente está aumentando a área da aleta, e da eficiência dependendo da geometria dela. Então, dependendo da geometria que a gente estiver trabalhando, a gente vai ter uma eficiência maior ou menor aqui na minha aleta. Essa tabela vai estar mostrando para a gente como que são os parâmetros da aleta para diferentes geometrias. Então, para retas aqui, não precisa anotar ainda, porque eu vou deixar maior para a gente conseguir enxergar melhor essa daqui. Mas aqui, se precisar, a gente tem aqui uma triangular, parabólica, circular, todas elas têm os parâmetros definidos para poder calcular a eficiência de cada uma delas. Então, dependendo do jeito que ela for, então como for a geometria dela aqui, a gente vai ter uma eficiência diferente. Aqui também ainda tem mais alguns perfis, então a gente tem aqui pinos adicionados, pinos que são triangulares ou parabólicos aqui no caso, ou ainda com a ponta arredondada, se tiver fluido líquido passando, é interessante que a gente não tenha pontas para não ter desgaste também nas aletas. Normalmente as aletas são colocadas no lado do gás, gente, não são colocadas no lado líquido. E aí, como eu falei que eu ia destacar para uma aleta plana, então é aquela que é quadradinha, a gente tem aqui a eficiência, então nem todas as calculadoras têm essa função, gente, isso aqui é tangente hiperbólica, então, como a gente está trabalhando à distância, a gente consegue achar aí no Google várias calculadoras que fazem isso. A Cássio faz, mas às vezes o celular, por exemplo, não faz. Aí a gente tem a tangente hiperbólica desse parâmetro m aqui e do comprimento. Então, a gente tem o parâmetro m aqui, que depende dos coeficientes da aleta aqui, do coeficiente de convecção naquela região e do material que seja a aleta e das dimensões. Então, tudo que tiver que ter é a espessura da aleta. E a gente tem aqui como calcular a eficiência da aleta, passando para a eficiência aqui no calor, e aí a gente consegue calcular qual que seria o calor que vai ser transferido dentro do meu trocador de calor. Como eu falei antes aqui, ó, se o sistema for gás líquido, a gente geralmente vai ter a nossa aleta posicionada do lado do gás, porque aqui a gente quer aumentar aí a transferência de calor. E aí, no cálculo do trocador de calor, onde vai entrar as aletas é no coeficiente global de troca de calor.
Então, esse coeficiente global U, gente, ele vai estar servindo para pegar tudo que a gente tem de dado experimental com relação específica do problema e vai estar adicionando aqui. Então, a gente tem aquela equação lá, Q igual UA delta T, porque a gente consegue colocar tudo que tiver especificação específica do trocador que a gente vai trabalhando aqui no coeficiente global, por isso que ele é bem importante de aprender a calcular direitinho. Então, aqui, ó, já colocando a incrustação, mas ainda sem as aletas, a gente tem essa equação aqui, ó, que é a que a gente apresentou agora há pouco. E aí, quando coloca as aletas, o que a gente vai fazer de diferente aqui, ó, é adicionar as eficiências. Então, se a aleta estiver do lado externo, ela vai ter a eficiência aqui do lado externo. Se ela estiver do lado interno, ela vai ter eficiência aqui, ó, do lado interno. Então, depende de onde ela estiver posicionada, ela vai ter um valor. Essa daqui é a eficiência global da superfície, que depende aí do número de aletas. Então, esse N grande aqui é o número de aletas. Da eficiência da aleta, então, a eficiência da aleta. E da área da aletas comparada com a área que a gente tinha antes. É importante ressaltar aqui que a área, quando a gente está trabalhando com aletas, ela inclui elas. Então, a área, por exemplo, de troca não é mais só a área do trocador. A gente tem que considerar toda a área que tem a aleta. Aqui, então, a gente tem um exercício com o trocador de calor que tem uma certa incrustação já. A gente tem várias informações que podem ser destacadas dele aqui. E a gente tem uma ilustração mostrando que existe uma camada externa e interna de incrustação dentro desse trocador de calor. Então, aqui tem o nosso trocador, com as propriedades que estão especificadas aqui no enunciado também, e a ilustração dele. Então, eu recomendo que vocês pausem e tentem tirar todas as informações aqui. No próximo slide, eu vou começar para vocês, eu vou deixar a resposta final. Mas eu sugiro que vocês tentem fazer sozinhos, porque senão não vai adiantar muita coisa se vocês ficarem assistindo a aula, certo? Então, olhando aqui, ó, o nosso trocador de calor, as informações que a gente tem, então, aqui, a gente tem o K do trocador de calor, a gente tem o diâmetro interno e externo, já direto do tubo interno, e a gente tem que o casco externo tem aqui 3,2. Então, tentando padronizar aí na nomenclatura que a gente combinou de utilizar, esse primeiro diâmetro aqui, ó, seria D1, esse segundo diâmetro aqui seria D2, e esse terceiro diâmetro aqui pra gente seria D3, ok? Vamos continuar, ver o que mais de informação importante aí. O coeficiente de transferência de calor interno é fornecido, nesse momento a gente não precisa calcular nada, o externo também, e tem duas incrustações aqui, ó. Então, a gente tem uma incrustação interna e uma externa. Como a gente tem dois diâmetros, interno e externo, não podemos ignorar a parede aqui, né? Então, a gente vai ter que utilizar aquela equação completa que tem a existência da parede. Analisando aqui, então, a gente vai pegar esses dados e vai fazer algumas simplificações nessa equação aqui, para a gente poder determinar qual que é o coeficiente global. Lembrando que ele está pedindo o coeficiente de troca relativo ao lado externo, então eu já deixei aqui, ó, o externo para a área externa por unidade de comprimento. Então, o nosso L aqui seria 1 metro. E aí, o que a gente vai fazer de simplificação aqui é substituir as áreas. A gente tem a área, só as letras, a gente não substitui o número, porque vocês vão estar perdendo simplificações fáceis aí. Então, a gente tem que a área externa é π D2L, e a área interna vai ser π D1L. Então, que nem a gente fez no outro exercício, então a gente vai ter aqui 1 sobre o externo. Vamos passar aqui a área externa multiplicando todo mundo. A gente já pode ir substituindo todas as áreas aqui, certo? Então, a primeira que a gente tem aqui é a área externa. Então, a área externa ela vai ser π D2L dividido pelo H interno e a área interna. Então, a gente tem π D1L. Continuando aqui, a gente tem
o R de deposição interna, que é esse valor que foi fornecido aqui, e a gente vai ter que dividir ele pela área interna. Então, a área interna aqui é π D1 L, mas a gente tem que multiplicar também pela área externa que está multiplicando todo mundo. Então, aqui a gente vai multiplicar por π D2 L, ok? E aí, vai fazer a mesma coisa para todos os outros termos aqui. Então, vai colocar aqui π D2L vezes Ln, vezes todas, dividido por essa parte toda. Aqui, nessa região, nessas outras duas aqui, vai ser mais fácil, porque a gente vai ter a área externa em cima e embaixo, dá para cortar ela nos dois termos, vai ficar só a resistência aqui, e aqui vai ficar sobre 1 sobre HE, ok? Então, vai ficar para vocês fazerem aí, para não ficar tudo pronto, não fica muito fácil, ok? E aí, com isso, vocês já conseguem substituir os valores e encontrar o U como sendo 315, que está aqui, ó, a resposta. Aí, se não der certo, qualquer coisa é só me avisar, beleza? E aqui o segundo exercício, que vai ser sobre aletas. Ele é uma continuação do exercício 2, que está na aula anterior, mas não é aquele ainda que eu falei que a gente ia ver mais pra frente. Aquele é o exercício 1. Então, esse ainda é o exercício 2, que também agora a gente vai modificar ele um pouquinho. Então, essa primeira parte aqui do exercício é aquela que a gente já conhece, e agora a gente vai ver como colocar aletas para deixar ele um pouquinho mais eficiente. Essa primeira parte, como vocês já viram, eu não vou dar tanto destaque, então eu vou mostrar o que acontece quando a gente está trabalhando com as aletas, certo? Então, pausem um pouquinho, tirem as informações aí, e aí deem continuidade no vídeo, gente. Então, aqui a gente tem as informações, eu fiz um esboço aqui, ó, da aleta, como é que ela vai ser. Então, a tubulação estaria aqui, metade da tubulação, né? E aqui teria posicionado algumas aletas, ok? Então, olhando as informações aqui, a gente tem 16 aletas planas, então, nosso N vai ser igual a 16. Elas são retangulares, o que leva a gente a poder usar aquelas equações que foram vistas agora na aula. E elas estão distribuídas na superfície externa do tubo, então, é na área externa. Elas estão igualmente espaçadas e cada uma possui 2 milímetros de espessura e 15 milímetros de comprimento. Então, a gente tem aí algumas informações que seriam aqui a espessura da aleta, que é o T. A gente tem também aqui as 16 aletas, que é o número de aletas, né? E o comprimento de cada uma delas. E aí, a gente agora vai ver como isso influencia no coeficiente de calor, e ele está pedindo pelo lado frio, ok? Então, ele está vendo como isso vai influenciar lá no trocador de calor. E aí, no trocador de calor, a gente vai estar precisando alterar a resistência de convecção externa. Então, como a gente está pedindo pelo lado frio, a resistência de convecção externa, ela vai ficar diferente. Então, ela vai estar relacionando com a área interna, já passando, multiplicando. A gente vai ter a eficiência da superfície estendida, o H, que não vai variar aqui nesse caso, e a área. Só que agora a gente não tem mais uma área externa como a gente tinha antes. Agora a gente vai ter uma área que a gente vai chamar de área quente, certo? Que vai estar achando aí as nossas aletas junto. Então, o que a gente precisa primeiro é calcular a área da aleta, para a gente poder determinar qual que é a área quente, para poder seguir aí nos nossos cálculos. A área da aleta vai depender da quantidade de aletas que a gente tem, obviamente, e ela vai, então já vamos colocar o N aqui multiplicando, e ela vai ser 2 vezes o L aqui. Então, se a gente olhar nesse desenho aqui, ó, a gente tem esses dois L's aqui, ó. Então, essa é a área da aleta. Então, vai ter 2 vezes o L. Vou botar um A para a gente ficar diferenciando o comprimento da tubulação e o comprimento da aleta. Então, LA seria o comprimento da aleta, mais esse pedacinho que tem aqui em cima, que é a espessura dela, certo? Isso vai acontecer 16 vezes. Então, a gente, para conseguir calcular a área das aletas, a gente vai ter que fazer essa continha aqui.
Esse valor aqui para mim tá dando 512 milímetros, gente. Dá para converter tudo no final, quem já quiser ir convertendo não tem problema também. E aí, a nossa área quente agora vai ser essa área das aletas mais a área externa que a gente tinha. Então, a área externa, que seria essa tubulação aqui, ó, toda. Quando a gente tinha área externa, que seria aqui o nosso π d2. Aí, agora, a gente tem L mesmo, né? Que tá pedindo, acho que é por 1 metro de comprimento de tubo. E a gente tem que descontar agora esses pedacinhos aqui que a gente já usou. Porque a gente já considerou eles aqui em cima, ó. Então, eles já estão aqui. Então, eu vou considerar eles, vou descontar eles, porque a gente não pode estar fazendo eles duas vezes. Então, vai ter aqui, ó, menos 16 vezes o T, ou o N, né? Então, esse valor de 16 aqui é o número de aletas. E aqui eu vou encontrar a área quente, certo? Aí, também já posso considerar aqui, encontrar aqui o M, com os valores que a gente tem. A gente conhece qual é o H, conhece qual é a condutividade térmica K aqui. Então, conhece esses dois valores e conhece a espessura da aleta. Então, já consegue encontrar ele. O valor que eu cheguei aqui é de 63,25. Em metros, gente, na menos 1. Então, tem que converter aí o que não tiver na unidade certa. Aí, para calcular a eficiência, vocês vão precisar aqui da calculadora que tem a tangente hiperbólica. Lembrando que aqui o L é o LA, tá? Então, é o L da aleta. Não é o comprimento da tubulação. E esse valor aqui, para mim, tá dando 0,7787. Ok? Tendo isso daí, vocês já têm a área quente que vocês têm aí, a área das aletas, tem tudo bonitinho, já consegue calcular. Então, aqui quando vocês forem relacionar é a área quente também, acho que é mais fácil deixar já ali na equação. E aí, a eficiência para mim aqui tá dando 0,7983. Confiram esses valores, não tenho certeza se tá tudo certinho, né? Se não der, isso mesmo vocês me avisam. E aí, com isso, vocês podem voltar aqui na resistência, com o valor aqui da eficiência, da área quente recalculada, calcular esse termo aqui e encontrar o U de novo. E aí, a resposta está aqui para vocês conferirem, que no meu caso aqui deu 1.138. Então, vocês podem ver que comparando com o exercício 2, a gente tinha um valor de 248. Então, as aletas aumentaram bastante aí a nossa troca de calor, ok? Aqui tem as referências que foram usadas principalmente para os exercícios, aí para o conteúdo em geral. Então, recomendo vocês darem uma olhadinha também, quem tiver mais interesse. E por hoje é isso, gente. Quem precisar de qualquer coisa ou não entender alguma coisa, é só me avisar. E até mais!